Queridos, eu gosto muito de estudar o significado das palavras na Bíblia. Eu percebo que muitas vezes, quando nós entendemos ali significado de palavras que às vezes não são comuns na nossa língua, a compreensão da mensagem bíblica, ela é assim descortinada, ganha todo um entendimento diferente, né? E Berseba tem um significado tanto histórico quanto um significado geográfico. E nessa manhã eu queria refletir com vocês exatamente sobre esses dois significados dessa palavra. Na verdade, esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Berseba, fronteira e lugar de juramento. Berseba, fronteira e lugar de juramento. Então, antes de a gente estudar o significado aí esses dois significados, eu queria dar algumas informações para vocês sobre esse lugar chamado Berseba. Esse lugar de 4.000 anos, que ainda existe hoje. Eu vou pedir aí para o Aleph colocar para nós a foto de como está essa cidade, já está ali, né? Então, Berseba é a maior cidade no deserto do Negueb, ao sul de Israel. Ela é frequentemente conhecida como a capital do Negueb. É o centro da quarta maior área metropolitana de Israel e a oitava cidade mais populosa de Israel. Tem uma população de 214 mil habitantes. E a segunda maior cidade de Israel em extensão territorial, em áreas, perdendo somente para Jerusalém. Então vamos dar uma olhada na questão da origem geográfica de Berseba. Onde que surgiu essa cidade? Quando que ela ganhou esse nome? Qual é a origem de Berseba? Então, lá no tempo da conquista de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido a Israel, Berseba ficou conhecida como a última fronteira ao sul de Israel. Talvez você já ouviu essa expressão que se repete na Bíblia, que eles diziam assim, de Dan até Berseba. Essa expressão era uma forma de designar toda a extensão do território de Israel, de norte ao sul. Era abranger toda aquela extensão da nação. E essa extensão de Dan até Berseba, naquele tempo de Canaã, representava 230 quilômetros. Era como a gente ir daqui até Itapema, Santa Catarina. Uma viagem aí de umas 2h30, 3 horas, né? Era o tempo que levava para hoje, né? Com os carros aí a 100 por hora, que leva para cruzar essa distância, né? Mas essa expressão de Dan até Berseba é semelhante à nossa expressão no Brasil do Oiapoque ao Chuí, não é? Sendo o Chuí a fronteira mais ao sul que temos no nosso território, ali fronteira com o Uruguai. Então Berseba é uma fronteira. E a fronteira, se você pensar numa fronteira, a fronteira é um lugar de entrada e de saída, né? O Salmo 128:1 diz, o Salmo 128, na verdade, lá o último versículo diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, fronteira é isso, é lugar de saída e de chegada. E aqui tem uma promessa do Senhor dizendo: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Quantos aqui creem que essa é uma promessa maravilhosa? Que bênção! Então, guarde aí no seu coração esse conceito de fronteira, porque todos nós
em diferentes momentos da nossa vida, nós estamos entrando e saindo, nós estamos atravessando fronteiras. Essas fronteiras podem ser fronteiras geográficas, mas também podem ser fronteiras emocionais, podem ser fronteiras profissionais. Na verdade, cada vez que um ciclo na nossa vida se fecha e outro se abre, nós estamos numa transição, nós estamos entrando ou saindo, né, de uma fronteira, através de uma fronteira. Nós estamos saindo de um momento na nossa vida e entrando no outro, quando um ciclo se abre. Assim, pode ser com um momento em que um homem e uma mulher se casam, então eles entram num novo momento na vida deles, que é o momento agora de uma vida conjugal. Depois, quando chegam os filhos, é um novo momento, é uma nova etapa. Então ali você entra num novo momento, né? Você atravessa a fronteira. Pode ser que na questão do trabalho, na questão profissional, da carreira, você estava num determinado momento da sua vida profissional e uma porta se abriu e houve uma transição, você atravessou a fronteira e entrou num novo momento. Então a nossa vida ela é marcada por fronteiras, em muitos momentos. Mas é essa promessa do Senhor, que o Senhor te abençoará na saída e na entrada, desde agora e para sempre. Então, com esse pensamento em mente, que a fronteira é um lugar de transição, é importante a gente pensar que nos momentos de transição, que esses momentos são momentos de mudança, nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos estar centrados em Deus, nós precisamos buscar a direção de Deus, porque é uma nova etapa, é um novo ciclo que se abre diante de nós. Muitas vezes esse novo momento é um momento desconhecido, é um momento onde a gente não tem uma familiaridade, e muitas vezes nos sentimos, quem sabe, vulneráveis, ou temerosos, ou receosos, apreensivos com o que nos reserva nesse novo lugar. Agora que cruzamos a fronteira, que saímos daquele lugar que para nós era conhecido, que nós já, de certa forma, dominávamos o terreno, que conhecíamos todos os detalhes, que já estávamos adaptados ou aculturados, aclimatizados a um determinado contexto, e agora nós estamos entrando em algo novo, em algo diferente. Então é muito importante nós invocarmos o nome do Senhor quando nós cruzamos uma fronteira. E aqui eu queria falar com vocês sobre a origem histórica de Berseba. Então, Berseba significa a palavra poço do sete ou poço do juramento. Ber significa, na verdade a palavra ali é bir, né? Na forma original da palavra hebraica. Bir significa poço e Shiva significa juramento. Significa sete. Bir, poço, e Shiva significa sete. Então, juntando essas duas palavras, poço do sete ou poço do juramento. Quando que aquele lugar recebeu esse nome? Isso aí acontece em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o verso 33. Mas deixa eu contextualizar vocês aqui antes da gente ler. Abraão morava numa região chamada Mamre. E ali, depois que Sodoma e Gomorra são destruídas, Abraão se muda. Eu acho que talvez pelas condições climáticas decorrentes daquele juízo de fogo que veio do céu, eu acredito que o ar, a atmosfera ali ficou muito prejudicial à saúde. Talvez a temperatura foi duramente afetada naquele lugar. Não sei, alguma coisa fez com que Abraão se mudasse depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E ele se muda então e ele vai para uma região chamada Gerar. E essa região era uma região dos filisteus, lá ao sul de Israel. E ele vai morar ali, se estabelece ali, e enquanto Abraão está ali com seus rebanhos, ele vai abrindo poços, porque aquela é uma região de deserto, ele abre vários poços e se estabelece ali, multiplica os seus rebanhos. Só que
o contexto de Gênesis vai nos mostrar que havia um problema, porque cada vez que Abrão abria um poço, havia ali um problema com os moradores vinham, fechavam um poço, ou se apropriavam dos poços de Abraão, e parece que ele foi mudando, ele foi se afastando cada vez mais. Ele abria um poço, e quando tinha um problema com aquele poço, ele dependia do poço para dar de água ao seu rebanho, né, para sua casa, para sua família. Então, quando tinha um problema, ele se afastava e ia abrir outro poço, e assim ele foi se afastando até que ele chegou nesse lugar chamado Berseba. E quando ele chega nesse lugar de Berseba, ele saiu de conviver na terra de Abimeleque, aquela terra de Gerar. Abimeleque era o rei de Gerar. E ele vai para Berseba e ele abre um poço ali. E aí, nesse contexto, Abimeleque via que a bênção de Deus era sobre Abraão, e Abimeleque vem com o comandante do seu exército até onde Abraão está, nesse lugar que ele cavou esse último poço, e ele propõe uma aliança com Abraão. Ele disse: olha, nós sabemos que o Senhor é com você, que você cresceu, que você se tornou poderoso, então nós queremos fazer aqui uma aliança, um juramento, de que você não vai nos atacar, de que você não vai nos fazer nenhum mal, como nós não atacamos e não fizemos mal a você. E ali, diante daquela proposta, Abraão reclama. É esse o contexto aqui. Vamos ler o texto então. Abraão, porém, reclamou com Abimeleque a respeito de um poço de água do qual os servos de Abimeleque tinham se apropriado. Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso. Você também nunca me disse nada, e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão tomou ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e os dois firmaram uma aliança. Abraão separou 7 ovelhas, daí o nome de 7, o nome do lugar. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: o que significam essas 7 ovelhas que você separou das demais? Ele respondeu: aceite essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmada a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abrão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Então o que acontece ali, queridos? Depois desse juramento, Abimeleque e o comandante vão embora. Abraão fez aquele juramento tinha um propósito. Quando Abimeleque pergunta: por que você está me dando essas 7 ovelhas? Ele disse: isso aqui é para ficar confirmado como testemunho de que esse poço fui eu que cavei, e portanto ninguém lá do seu povo tem o direito de se apropriar dele como se apropriaram dos demais. Então veja que esse juramento ele tem um propósito, um significado. Qual é o propósito do juramento que ele fez aqui? O propósito é que ninguém vai se apropriar daquilo que Abraão havia construído. Ou seja, era um juramento de que a ganância das pessoas de querer tomar o que pertencia a Abraão não mais aconteceria. E eu quero declarar na sua vida nessa manhã, porque pode ser que você veio de um contexto desse, queridos, que você trabalhou, você se esforçou, você se empenhou para conquistar algo, para construir algo, e pessoas entraram numa disputa e acabaram se apropriando, talvez se apropriando de diversas coisas importantes que pertencem a você. Pode ser alguém que veio se apropriar do seu ganho, da sua riqueza, do fruto do seu trabalho. Pode ser de alguém que veio tentar se apropriar do seu cônjuge e tomá-lo para si. Alguém que veio tentar se apropriar dos seus filhos. As drogas que vêm tentar se apropriar dos seus filhos e tomá-los para si. E Abraão, ele se posiciona naquele lugar, ele cruza aquela fronteira, ele chega naquele lugar e ele faz um juramento e diz: eu estou declarando que a partir de hoje não mais, ninguém mais se apropriará daquilo que o Senhor me deu.
Isso fica como um testemunho. E diante daquele juramento, Abimeleque e o comandante vão embora, e o que Abraão faz naquele lugar? Ele planta uma árvore, ele planta uma tamargueira, e ele invoca o nome do Senhor. Queridos, todas as vezes que nós cruzamos uma fronteira, é importante invocarmos o nome do Senhor, declararmos a bênção do Senhor. Talvez você está num momento desse, num momento de um Berseba na tua vida, um momento que você cruzou uma fronteira, um momento que uma declaração, e você invoca o nome do Senhor, declarando que ninguém vai se apropriar daquilo que Deus te abençoou e que pertence a você. A gente não pode simplesmente deixar o mal vir e querer se apossar daquilo que nos pertence. Nós precisamos nos posicionar. Isso a gente faz invocando o nome do Senhor. Mas Abraão, naquele poço ali, naquele lugar, ele batiza aquele poço, né? Dá um nome àquele poço de o poço do sete, ou o poço do juramento, porque ali ele cravou um marco na vida dele. A partir de hoje, ninguém vai se apropriar do que Deus me deu. Tem gente tentando se apropriar daquilo que Deus te deu. Hoje você vai poder se levantar como Abraão e declarar um marco na sua vida, dizendo: hoje é um Berseba na minha vida, ninguém vai se apropriar daquilo que Deus me deu. E ali, com aquela atitude, Abraão repreende a ganância daqueles que olhavam para aquilo que lhe pertencia. Mas ele planta uma árvore. Queridos, eu acho interessante essa questão de plantar uma árvore. Alguém disse que um homem só é completo quando ele tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Abraão plantou uma árvore. Eu vejo plantar uma árvore tem um significado muito profundo, porque para mim o plantio de uma árvore significa um investimento duradouro e de longo prazo. É diferente de você plantar um campo com alguma agricultura específica, que em pouco tempo você vai, colhe e já não tem mais nada no campo, aí você precisa plantar de novo. Uma árvore é diferente. Você planta e você vai cuidar, você vai regar, você vai se importar. Provavelmente usando a água daquele poço, ele plantava, ele cuidava daquela árvore, daquela tamargueira. E a árvore, ela tem um símbolo muito importante. A árvore, ela significa um lugar de refúgio, principalmente em se tratando de deserto. A árvore significa uma sombra, um lugar de descanso, um lugar de repouso, um abrigo. Eu lembro do Salmo 91 que diz que aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo. No final do Salmo o Senhor vai dizer assim: Ele me invocará e eu lhe ouvirei. Saciá-lo-ei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Abraão cruza aquela fronteira, ele chega ali naquele lugar, ele declara aquele poço, o nome de Berseba, ele invoca o nome do Senhor, ele planta uma árvore, ele tem uma visão de longo prazo de futuro, e ele invoca o nome do Senhor. E essa promessa se cumpre na vida de Abraão, dizendo que ele teria vida longa e que ele experimentaria a salvação que vem do Senhor. Então, eu queria mostrar aí, tem a foto aí do poço, o Aleph. Por exemplo, esse poço existe até hoje, né? Aí o poço de Berseba. Existe essa região, ali você pode visitar, é um dos pontos turísticos muito cobiçados ali em Israel, ao sul de Israel, né? Na fronteira ali, bem ao sul. Quer dizer, hoje a fronteira é mais longa de Israel, mas que naquele tempo era fronteira. E as pessoas podem visitar. Mas é interessante, queridos, que o impacto desse lugar, esse é um lugar, vamos dizer assim, um lugar espiritual, é um marco espiritual na vida do patriarca, porque esse lugar, ele vai ter desdobramentos, não apenas na vida de Abraão, mas na vida da geração seguinte e da outra, na vida de Isaac e na vida de Jacó. Aliás, é nesse lugar, em Berseba, que Isaac nasce. É ali que Sara dá a luz, e Isaac nasce naquele lugar. Então, vamos ver aí um segundo impacto e relevância desse lugar, agora na vida da próxima geração de Isaac.
Antes de lermos o texto, nós vamos para Gênesis 26, a partir do verso 12. Eu quero contextualizar vocês essa segunda parte aqui. Então, o que acontece? Isaac nasceu ali em Berseba, ele cresceu, depois ali da morte de Abraão, ele se muda para um lugar chamado Beer Lahai Roi, e onde ele vai viver com a sua esposa, Rebeca. E aí diz a palavra de Deus que veio uma fome sobre aquele lugar, e por causa da fome, Isaac vai morar onde? Em Gerar, no mesmo lugar que o seu pai tinha morado, lá na terra de Abimeleque. E quando ele está ali, Deus o abençoa sobremaneira e o prospera. Então é o que diz o texto aqui, olha, Isaac semeou naquela terra, no caso em Gerar, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos. Olha o que acontece, quando o Senhor prospera a sua vida, você começa a crescer. Há alguém que não está interessado nisso. E diz, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, quando Isaac vai para aquele lugar onde Abraão tinha morado, na terra de Gerar, ele sabia que seu pai tinha aberto poços ali, e ele começa um processo de reabrir os poços, de desentulhar os poços, e Deus vai abençoando aquele homem, ele vai prosperando, ele se torna riquíssimo. Só que isso desperta inveja. Queridos, e nos nossos dias isso não mudou. Às vezes uma pessoa, você talvez está experimentando uma situação dessa, que você está prosperando no seu trabalho, lá na sua empresa, lá no seu local onde você exerce o seu trabalho, e alguém está vendo que você está crescendo, que você está prosperando, que você está sendo promovido, e alguém começa a tramar contra a tua vida, e alguém começa a vir com a intenção de entulhar os seus poços, de sabotar, de prejudicar o teu potencial de crescimento, porque os poços eram algo fundamental, era vital, né, para a cultura. Sem água, como que você poderia cuidar da terra, da agricultura, dos animais? Então, pode ser que hoje você está aí no empreendimento, numa busca de construir algo, e tem gente vindo atrás e prejudicando, e trazendo prejuízo, e entulhando seus poços, e te atrapalhando. E aí, queridos, lá no capítulo 26, no verso 23, Gênesis 26, 23, é interessante o que acontece, porque os filisteus, eles ficam tão incomodados com o crescimento, com a prosperidade de Isaac, que Abimeleque diz assim para ele, olha, você já ficou muito forte, muito poderoso, é melhor você ir embora daqui. E mandam ele embora de lá. E aí Isaac sai de Gerar e vai para onde? Ele cruza a fronteira e vai para Berseba. Então diz aí o verso 23, dali Isaac foi para Berseba, ou seja, ele voltou para o lugar onde ele nasceu. Veja, dali Isaac foi para Berseba, e na mesma noite, naquele mesmo momento que ele chega lá, diz, naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tema porque estou com você, eu o abençoarei, o multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. E aí o que Isaac faz? Isaac constrói um altar naquele lugar e invoca o nome do Senhor. E ali ele armou o seu acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Então, percebe esse lugar marcado com a história de um poço, mas é marcado também com a história de uma visitação, uma manifestação de bênção de Deus sobre a vida daqueles que confiam nele, dos seus servos.
Deus abençoou Abraão naquele lugar. Deus abençoou do ponto de vista de riquezas materiais, mas também abençoou do ponto de vista de uma promessa, porque Isaac era uma promessa de Deus, que Abraão teria uma descendência, e nessa descendência ela se multiplicaria, e as nações da terra seriam abençoadas. E é em Berseba que essa promessa se cumpre, e Isaac nasce, porque o Deus que fez a promessa na tua vida, Ele vela para que ela se cumpra. Deus está declarando Berseba na vida dos irmãos nesse dia. E quando agora Isaac já é adulto, seu pai já tinha falecido, ele chega naquele lugar, ele invoca o nome do Senhor, ele arma o seu acampamento e eles cavam um outro poço. Só que quando Isaac chega ali, o que acontece? Se repete a história que aconteceu com seu pai. Lá vem de novo Abimeleque, Ficol, o general do seu exército, e chegam para Isaac e diz: olha, nós vimos que o Senhor é contigo, que o Senhor te abençoou muito, nós viemos aqui fazer uma aliança com você. Nós viemos aqui fazer uma aliança com você. Só que antes disso, o que acontece? O mesmo processo que tinha acontecido com Abraão em relação à disputa pelos poços, Isaac também enfrentou. Então diz que Isaac naquela terra, ele abre um poço e os filisteus contendem com ele, e ele chama aquele poço de Sitna, que significa disputa ou confusão, porque os filisteus disseram: não, essa água é nossa. Aí ele falou: então tudo bem, eu vou me mudar mais para cá e vou abrir outro poço. Aí ele vai, se muda um pouco mais para frente, abre um outro poço, e os filisteus vão em cima de novo e dizem: não, essa água aqui é nossa. Aí ele chama esse poço de Eseque, que significa oposição. Talvez essa é a realidade da tua vida, meu irmão. Você vem de uma situação onde você está construindo alguma coisa, alguém vem e diz: não, isso aqui me pertence, isso aqui é meu, e começa a ter uma confusão ali no ambiente onde você está. Ou você está tentando construir algo e você vê se levantando contra a sua vida uma oposição. E aí Isaac diz: então tá bom, eu vou para frente, eu vou mais para frente, vou cavar outro poço. E aí ele vai para um outro lugar, e depois, quando ele cava um outro poço, nesse poço ele põe um nome profético, que vai ter um impacto sobre a vida dele. Ele diz: esse poço agora é Reobote, porque ali ninguém contendeu e ninguém requereu aquele poço. E esse poço se chama Reobote porque significa: agora o Senhor nos abriu espaço, ampliou o nosso espaço para que prosperemos. E depois que ele abre esse poço, então ele cruza a fronteira e chega a Berseba. E aí, quando ele chega em Berseba, e o Abimeleque vem com o general do seu exército e faz essa aliança, o Isaac, ele põe um banquete ali diante dos seus inimigos, como diz o Salmo 23, e eles fazem ali um novo juramento. E o juramento é um pouco diferente do juramento que o seu pai fez, porque esse juramento ele vai ter um significado assim: ninguém vai entulhar aquilo que eu abri, os poços que eu abri. O primeiro é: ninguém vai se apropriar. Agora, eles estavam entulhando os poços que Abraão tinha aberto, que Isaac tinha destampado. Eles estavam entulhando de volta. Então, quando o Isaac chega em Berseba, ele abre aquele poço, o Abimeleque com Ficol vem, eles fazem aquele juramento e eles vão embora. E quando eles vão embora, veja aí comigo o que diz o verso 32 de Gênesis 26, versos 32 e 33. O Abimeleque e o seu general vão embora e diz: naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado. Lembra que ele cruzou a fronteira e cavou um outro poço em Berseba? E aí eles cavaram um poço, mas assim, não tinha minado a água ainda. Cavaram um buraco. Parece que não tinha dado certo. Mas quando ele estabelece aquele juramento, e o juramento diz: eu não aceitarei mais que a inveja das pessoas sobre a minha vida entulhe os poços que eu abri. Ele se posiciona em Deus. Ele erige um altar ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor.
E diz que naquele mesmo dia, olha o texto bíblico diz aí, naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água. Sabe o que significa achar água, querido? Significa a bênção de Deus se manifestou. Ninguém vive num deserto sem água. Eles cavaram, acharam que talvez não dava certo, não ia brotar água dali. Mas quando ele estabelece, ele se posiciona e diz, não permitirei mais que a inveja venha me assaltar. Eles recebem a notícia, achamos água. E diz o texto ainda, Isaac deu-lhe o nome de Seba. Por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Perceba que há aqui uma progressão. No tempo de Abraão, quando ele cruza a fronteira e chega ali, ele cava um poço, ele faz aquele juramento e ele dá um nome ao poço. O poço de Berseba, o poço do juramento. Então ali, no tempo de Abraão, uma tamargueira floresceu, uma árvore floresceu. Já no tempo de Isaac edifica um altar, invoca o nome do Senhor. E o poço ali, que ele cavou, que mina água, já vai ter um impacto não apenas em florescer uma única árvore, mas vai dizer que uma cidade, porque o versículo 33 diz, até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Nós estamos falando agora não apenas do nome de um poço, mas estamos falando do nome de uma cidade. Por quê? Porque o próprio Isaac tinha declarado, quando ele abriu o poço de Reobote, uma palavra profética dizendo, agora o Senhor vai nos ampliar o espaço, vai nos abrir espaço para que prosperemos. Então aquilo que era uma localidade limitada, ela cresceu para se tornar uma cidade. E que curiosamente até hoje está ali. Uma cidade muito próspera, uma das maiores cidades de Israel. Então, quais foram os juramentos ali? Ninguém mais vai entulhar os poços que o Senhor me deu e que eu abri. Então, veja a progressão. Eseque significava contenda, disputa. Sitna, que era outro poço, significava oposição. Reobote, o Senhor me abriu espaço. Berseba, o poço do juramento. E ali Deus faz também um juramento a Isaac. Deus diz para ele, olha Isaac, por causa de teu pai Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou multiplicar grandemente. Você terá uma descendência numerosa. Então, Berseba também significa um lugar de uma prosperidade, resultado de um juramento que o próprio Deus faz. E eu quero declarar sobre a sua vida que é um tempo de Berseba, onde o Senhor declara uma palavra de prosperidade, de crescimento, de ampliar o seu espaço. Queridos, nós não somos uma igreja que explora emocionalmente as pessoas, manipula com a ideia de uma prosperidade aí que funciona na base da barganha. Não é isso, mas o conceito de prosperidade é a vontade de Deus que nós prosperemos. Quando a prosperidade tem um propósito para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E quando nós andamos nesse propósito, somos fiéis a esse propósito, Deus nos fará prosperar para que a glória seja para Ele. Eu não estou falando aqui que Deus vai te enriquecer para você comprar não sei quantas casas e você ficar usufruindo disso para si próprio, mas que Deus vai prosperar aquilo que Ele prometeu na tua vida para a glória dEle. Para que os propósitos dEle se cumpram através da tua vida e através da tua vida outros sejam tocados e abençoados. Esse também é um impacto de Berseba na vida daqueles que temem o Senhor. E agora vamos lá para a terceira geração, a geração de Jacó. Gênesis 46.
versos 1 e 2. Então eu vou contextualizar também a história aqui de Jacó. Jacó sai daquela região por causa que ele está fugindo do seu irmão Esaú, que tinha jurado de matá-lo, em função daquela apropriação da bênção do seu pai Isaac. E ele vai para Padã Arã, onde ele vai viver ali com seu sogro, e ali ele tem as suas mulheres, os seus filhos. E depois de muito tempo, ele volta. E ele vai se estabelecer em Canaã. E aí tem toda aquela história que os irmãos conhecem, que os filhos de Jacó tramam contra a vida de José e o vendem para uma caravana de midianitas que está indo para o Egito. E aí o José vai se estabelecer lá no Egito. Estou resumindo, assim, a história é longa, né? Mas por fim José vai preso, depois ele sai dali e se torna o governador do Egito. E quando ele se torna o governador do Egito, vem uma grande fome sobre o Egito e sobre toda a região, incluindo Canaã, a região onde Jacó estava morando. E por causa dessa fome não havia alimento, não havia onde buscar mantimento. Ele envia os seus filhos lá para o Egito para comprar alimento, porque ouviu falar que ali havia alimento. E é quando tem toda aquela história que José se revela aos seus irmãos, por fim, José decide mandar trazer o seu pai e todos os seus filhos e as suas esposas e os seus netos para virem para o Egito, porque ali ele haveria de sustentá-los. Então, Jacó aqui já é um homem velho de 130 anos, por causa de uma situação, de uma crise de alimentação, né, de fome que está assolando a terra. Ele sai de Canaã com destino ao Egito. E nessa viagem ele chega a Berseba. É o que está falando aqui o Gênesis 46, 1 e 2. Então diz: Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. À noite, Deus falou a Israel por meio de visões. Jacó, Jacó, aqui estou, ele respondeu. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a ele. Não tenha medo de descer para o Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Além disso, a mão de José fechará os seus olhos. Então, queridos, quando Jacó sai de Canaã, ele atravessa aquela fronteira, mas quando ele chega naquela fronteira, antes de sair do território de Israel, lembra o que o Salmo diz? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ele está numa saída de Canaã, indo em direção ao Egito. Só que nessa saída ele passa onde? Por Berseba. Provavelmente ali era um lugar de parada para muitos viajantes por causa desse poço que havia. Ali era um lugar deserto. E eles precisavam de parar, de descansar um pouco. E quando ele para ali, por isso que eu digo, há lugares que são marcados por Deus. Quando ele para ali, o Senhor se revela a ele. Como diz ali o texto bíblico, ao chegar a Berseba, o que Jacó faz? Ele oferece sacrifícios. Ele invoca o nome do Senhor. Então você vê um padrão se repetindo geração após geração. Você vê uma avó que onde chegava, invocava o nome do Senhor, edificava um altar. No caso em Berseba, ele plantou uma árvore. Você vê o filho dele, Isaac, que também chegou em Berseba, invocou o nome do Senhor, edificou um altar, e a sua sorte foi mudada naquele lugar. E aí você vê agora o terceiro patriarca, Jacó. Ele chega naquele lugar, ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Ele invoca o Senhor e o Senhor lhe responde e lhe faz um juramento. E esse juramento é tremendo, porque diz: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então veja a progressão. Com Abraão, uma árvore floresce. Em Isaac, uma cidade floresce. E agora, em Jacó, uma nação inteira vai florescer. Porque Deus é fiel às suas promessas. O Senhor fez esse juramento divino: farei de ti
uma grande nação. Eu queria, já caminhando aqui para o final, mencionar uma quarta passagem sobre esse lugar chamado Berseba. Na verdade, eu deixei essa por último, mas ela aconteceu antes das 3 primeiras, quando aquele lugar nem se chamava Berseba ainda, porque foi Abraão que batizou aquele lugar com Berseba. Mas voltando para Gênesis 21, logo após o nascimento de Isaac, quando ele é desmamado, o outro filho de Abraão, Ismael, começou a zombar daquela criança. E aí, a mulher de Abraão, Sara, diz assim: olha, manda embora essa escrava Agar com o seu filho Ismael, porque quem vai herdar a promessa, a herança, será Isaac. E Abraão faz isso e envia a Agar, a serva de Sara, junto com o seu filho Isaac. E é o que diz o texto ali a partir do verso 14, Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Preste atenção. Ela se pôs a caminho e andou o quê? Errante pelo deserto de Berseba. Ou seja, ela cruzou a fronteira sem saber para onde ia, que rumo tomar, que destino seguir. Ela estava completamente sem direção. E diz: quando acabou a água da vasilha, porque sem água no deserto você não vive, você precisa de um poço. E eu quero dizer que Deus tem um poço para a sua vida. O Senhor Jesus fala do Espírito Santo, dizendo que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele vai falar para aquela mulher que está à beira de um poço, a mulher samaritana. Ele vai dizer: olha, aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele se tornará como uma fonte a jorrar para a vida. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nunca vai faltar a água que nós precisamos. Então diz que quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, o que ela faz? Ela clama a Deus. Ela levanta a sua voz e começa a chorar. E não somente ela, mas também o seu filho ora ao Senhor. Diz: Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino. Queridos, Berseba é um lugar que Deus ouve a nossa voz. Berseba está conectado com o coração que confia, que se volta para Deus, que vê no Senhor, como diz o Salmo lá que nós lemos: o Senhor guardará a tua saída desde agora e para sempre. O Salmo começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pode ser que você está num momento desse, que você cruzou uma fronteira e você está errante, com a vida diante de você, sem saber para onde vai. Talvez você está apreensivo, preocupado, e você está clamando por socorro, por uma direção. Então diz o texto bíblico: Deus ouviu a voz do menino, dali de onde ele está. Levante-se agora, erga o menino e tome-o pela mão. Aí o Senhor faz um juramento. Olha o que o Senhor diz: porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e o que ela vê, queridos? Um poço. Porque o Deus que nós servimos é fiel. O Deus que confia nele, a palavra diz que aqueles que nele confiam, nenhum será envergonhado. Então ela vê um poço d'água, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. E a história vai dizer que de fato ele se torna uma grande nação. Então sempre que nós chegamos a uma fronteira, é importante a gente entender isso. Um ciclo se fechou, um novo ciclo está se abrindo. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu preciso da direção de Deus. Eu preciso da bênção de Deus, porque a prosperidade, o meu crescimento, a minha bênção, aquilo que o Senhor tem como projeto de Deus para a minha vida e através da minha vida, passa por essa dependência dEle. De entender que aqui em Berseba há um Deus que Ele ouve, que Ele se inclina,
que Ele está atento ao clamor daqueles que confiam nele. E Ele estabelece uma garantia que ninguém vai tomar de você aquilo que Ele te deu, de que ninguém vai sabotar ou entulhar os poços que você abriu, que Ele te abençoou, que você vai poder plantar uma árvore, que você vai poder construir algo a longo prazo, que o Senhor vai ampliar o teu espaço, que o Senhor vai transformar aquilo numa grande herança, não apenas numa grande cidade, mas numa grande nação. E até hoje, queridos, essa nação segue, esses descendentes de Jacó seguem se multiplicando. Até hoje essa promessa está em vigor. O cumprimento dessa promessa ainda está acontecendo. O poço ainda está lá. A nação ainda está se multiplicando. E tudo aquilo que Deus decretou se cumpriu, porque eles creram no Senhor. Sempre que a gente estiver num lugar que a gente se sentir errante, perdido, a gente precisa voltar àquele lugar. É interessante que os três voltaram para aquele lugar, né? Abraão volta para Berseba, Isaac volta para Berseba e Jacó também volta para Berseba. E quando a gente volta para aquele lugar onde a bênção de Deus se manifesta, às vezes voltar ao lugar não significa necessariamente um lugar geográfico, mas voltar àquele ponto da sua vida onde você se perdeu, onde você não sabe que está esperando você à frente. Eu lembro de uma experiência que uma vez eu participei de um treinamento de liderança, e esse treinamento era no meio da mata, e eu estava responsável por uma equipe de umas 7 pessoas mais ou menos, e nós tínhamos que percorrer uma longa trilha, muitas horas, umas 8 horas de trilha mais ou menos, e essa trilha, ela era marcada por pedacinhos de fita isolante, de cor verde, mas veja, na mata, fita isolante verde, complicado, né? Então, assim, sei lá, a cada 150 metros, a cada 200 metros tinha lá um pedacinho de fita, a gente tinha que enxergar, discernir, para ir seguindo a trilha e achar o caminho até voltar ao acampamento. E eu lembro que no itinerário chegou um ponto que eu estava a uma pouca distância do próximo sinal, mas eu não enxerguei. E ali eu tomei um caminho errado, eu desviei da rota e conduzi toda a minha equipe comigo. E queridos, nós desviamos por cerca de 2 horas. E nos perdemos completamente. Mas tinha 2 membros da equipe de treinamento que nos acompanhavam e eles não podiam, essa era a regra do treinamento, eles não podiam nos apontar o caminho. Mas eles estavam ali como se fossem anjos, né? Nos guardando. E eu, depois de ficar rodando errante, igual a Agar aqui naquele deserto, né, no meio da mata ali, preocupado porque o dia já começava a declinar e eu sabia que ainda tinha muito a ser percorrido até a gente voltar para o acampamento. A gente ia trilhar por meio de rios na escuridão, e ia ser uma coisa complicada. E realmente eu fiquei preocupado de colocar a minha equipe em risco. E aí eu me voltei para aqueles 2 membros da equipe de treinamento e disse: olha, eu realmente não sei como encontrar o caminho. Eu acho que eu me senti como Agar, eu me senti assim desesperado. E aí eu clamei mesmo, eu falei: olha, eu estou apelando aqui para vocês, se vocês não... Eu sei que vocês não podem falar para a gente o caminho, mas o que vai ser? Nós não temos mais equipamento para montar acampamento aqui nesse ponto da mata. O que a gente já tinha usado, e agora ou a gente voltava para o acampamento, ou a gente estava com um grande problema. Mas eles não tinham autorização de falar qual era o caminho, mas eles podiam me dar uma dica. E a dica que eles me deram foi a seguinte: volta para o lugar aonde você se perdeu. Foi a única coisa que eles falaram. Mas foi uma dica tão valiosa, queridos, porque eu fiz todo o caminho de volta e cheguei naquele ponto onde eu tinha perdido o próximo sinal. E ali, quando eu cheguei naquele ponto, nós começamos a olhar cuidadosamente e alguém viu a pista. E todo mundo disse: ufa, que bom. Aí retomamos a trilha, ralamos tanto, né? Fomos chegar já escuro, com frio, mas chegamos no acampamento.
E aquilo me trouxe uma grande lição, porque nos momentos da vida, quando a gente cruza uma fronteira e às vezes a gente se desvia e perde a orientação, a gente precisa voltar a Berseba, porque lá em Berseba é onde a gente vai ter a direção que vem do alto novamente, é onde a gente vai ter a orientação, onde a gente vai poder enxergar. Diz que a Agar, ela levantou os olhos e viu. Ela viu o poço, ela viu o que ela precisava, a próxima coisa que ela precisava para dar sequência ao projeto de vida que Deus tinha para ela e para o seu filho. E quando eu voltei ali, eu pude ver aquele sinal e nós demos sequência. Talvez há situações na sua vida que você vai precisar voltar àquele momento da sua vida onde você se perdeu. Onde você se perdeu, quem sabe, no casamento, onde você se perdeu no trabalho, onde você se perdeu na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus. E quando você volta para aquele lugar com atitude de humildade, você clama a Deus e você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me mostra o caminho por onde dar sequência. Ele vai te mostrar, porque Ele é fiel, Ele é bom. E Ele não apenas vai te mostrar o caminho, mas Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te abençoar. Então o Senhor tem um Berseba para a sua vida, o Senhor tem um juramento para a tua vida. E aquele que fez a promessa é fiel e não falhará. Amém? Você crê nisso daí? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero fazer um apelo, eu quero te chamar aqui à frente. Talvez se você está numa situação como essa, se você está vivendo um momento de que você cruzou uma fronteira, você está diante daquilo que é novo, do desconhecido, daquilo que é incerto, daquilo que talvez produz uma apreensão no seu coração, deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Talvez esse é um momento que você está vivendo na sua vida, que você precisa de uma direção, que você precisa de uma bênção de Deus que declara que aqueles que intentam se apossar daquilo que te pertence não mais vai acontecer. Talvez você precise de uma bênção que diz que aqueles que estão com inveja, que têm sabotado o teu caminho, que isso não vai mais acontecer. Talvez você precise de uma bênção, de uma palavra do Senhor que diz que Ele vai expandir o teu território, vai te abençoar, vai te prosperar. Se você é essa pessoa, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar, e você pode se chegar naquele lugar, assim como Abraão chegou, assim como Isaac, como Jacó, e ali eles invocaram o nome do Senhor. O convite é para que você venha invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu declaro, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, eles confiaram e viram-se cumprindo a ação do Deus que os visitou em Berseba. Eu quero declarar nessa manhã que eu estou em Berseba, que esse é um lugar onde eu elevo os meus olhos para o alto e pergunto de onde me vem o socorro, e você pode dizer: eu sei que meu socorro vem do Senhor, eu sei que a revelação vem do Senhor, eu sei que a palavra de direção vem do Senhor, eu sei que a proteção e a garantia que eu preciso vem do Senhor, porque eu estou depositando nele a minha confiança. Quero convidar você aí onde você está aqui diante do altar do Senhor. Esse é um lugar, essa é uma manhã de Berseba, esse é um lugar onde você está diante do Senhor e você pode clamar. Abra agora os seus lábios, levante a sua voz e fale com o Senhor aqui nesse lugar e diga: Senhor, olha essa situação da minha vida, olha essa situação do meu trabalho, da minha carreira profissional, olha essa situação da minha família, do meu casamento, olha essa situação das minhas emoções, olha essa situação do meu ministério. Senhor, eu preciso agora ouvir um juramento do Senhor, eu preciso ver agora, Senhor, uma palavra do Senhor declarando que a minha vida é mudada nessa manhã aqui em Berseba. Oh Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Nós te louvamos porque nos momentos que nós cruzamos fronteiras e chegamos no momento de um desafio novo, o Senhor é aquele que se apresenta, que ouve a nossa oração. Nós, quando dispomos o nosso coração a invocar o Senhor, quando levantamos o altar ao Teu nome, Pai, o Senhor nos abre os olhos, o Senhor nos dá direção, o Senhor faz com que plantemos uma árvore, que tenhamos um investimento de longo prazo, o Senhor amplia o nosso espaço, o Senhor abençoa a nossa posteridade, a nossa família, a nossa descendência. E nessa manhã, Pai, eu declaro que é uma manhã profética na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu declaro, Senhor, aqui uma voz do alto vem sobre o coração deles, vem sobre a vida deles.
ignorância das pessoas, que é inveja das pessoas, não impedirá o projeto que o Senhor tem para a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus, declaramos perceba sobre a vida deles o favor do Senhor, a bênção do Senhor. Te louvamos e te adoramos, Pai. Declaramos perceba sobre a vida dessa igreja, sobre esse lugar. Declaramos que esse é um lugar de juramento do Senhor. Declaramos que o Senhor vai prosperar essa obra, que o Senhor vai ampliar a tenda, Senhor, que nada vai impedir o projeto do Senhor vai mesmo se cumprir nessa cidade. Por isso nós te louvamos, a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome maravilhoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus.